Olá a todos, me chamo Maria Luísa Pinheiro e esse aqui é a apresentação do trabalho intitulado Metodologia para criar dados rotulados de mineração sobre contaminação atmosférica e imagens satélite. Introdução. Então, qual o desafio computacional proposto? Considerando a detecção automática de minerações ou quaisquer ah, alvos em imagens satélites de grande volume de dados rotulados. Nesse contexto, imagens Sentinel-2 com 10 metros e de captura diária, elas não sofrem, mas é uma característica delas, a presença de nuvens, sombras, haze, o que dificulta muito o treinamento dos modelos de segmentação, modelos de deep learning. Quais as limitações atuais, então, relacionadas à detecção de mineração, né? A ausência de um benchmark bem estabelecido que forneça rótulos consistentes de mineração em nível de pixel, considerando essa captura de imagens diárias. As iniciativas existentes não atendem a todos os requisitos espaciais ou temporais. Por exemplo, Mapbiomas, ele possui um mapeamento de minerações, só que ele faz isso a nível anual, ou seja, eles não utilizam imagiários, eles utilizam um mosaico que representa o comportamento anual de um pixel. Já a iniciativa DETER, do INPE, ela é um sistema de alerta, entretanto, ocorre uma fotointerpretação e não uma segmentação semântica. E o Amazon MineWatch, apesar de ter esse foco na mineração, ele não faz a segmentação em si, ele faz uma detecção por objeto. Dessa forma, qual é a proposta desse trabalho? Seria o desenvolvimento de um conjunto de dados rotulados indicando a presença de mineração em imagens Sentinel-2 capturadas diariamente, integrando, por meio da integração, harmonização e correção de rótulos do Amazon Mining Watch e do MapBeyond. E, nisso tudo, existe a consideração explícita da contaminação atmosférica como elementos reais de um cenário, né? E esse conjunto de dados planeja-se como uma base para treinar modelos de deep learning mais robustos para a geração de sistema de alertas diário na Amazônia. Trabalhos relacionados. Então, algumas iniciativas para monitoramento da Amazônia no geral, né, não especificamente mineração. Os governamentais, alguns muito famosos são PRODES, DETER, Terra Clara e DEGRADE. E alguns do terceiro setor privados são SAD, que é o Sistema de Alerta de Degradação, o GLAD, a Universidade de Maryland e o All Eyes on the Amazon. Agora, um pouquinho mais focado na parte de mineração, né? Na parte de mineração, duas grandes iniciativas são o DETER e o Terra Classe. Entretanto, existe dentre essas duas iniciativas a dependência da fotointerpretação humana, ou seja, um ser humano vai lá e designa, olhando para a imagem diária, qual a parte corresponde à mineração e qual a parte não corresponde, o que causa uma baixa escalabilidade e um risco de perda de detecções. Ah, Já o MapBiomas e o Amazon Minerals, eles também fazem eles têm a mineração como eles têm a mineração como alvo, né? E eles usam de machine deep learning, ou seja, eles conseguem automatizar. Entretanto, no caso do MapBiomas, utiliza uma frequência anual, enquanto que o Amazon Mining Watch ele não faz a segmentação, ele faz a detecção de objetos, né? São duas coisas que não se encaixam com o conceito de criar um sistema de alerta que se utiliza de segmentação semântica. E qual é o identificador? Normalmente é essa, né? Que é a mais urgente, a ausência do conjunto de dados rotulados com granularidade pixel para mineração em imagens Sentinel-2 diárias e com ruído atmosférico real, né? E isso, no caso, constitui a contribuição desse trabalho, né? Que também pode ser, essa base de dados rotulados pode ser uma base para modelo de segmentação semântica capaz de operar em fluxo de alerta quase em tempo quase real. E aqui uma tabela que mostra todos essas iniciativas supracitadas e como cada uma delas não necessária como esse trabalho na verdade ele consegue preencher uma lacuna que nenhuma delas ainda possui, né, conseguiu sanar. Por metodologia, a figura não apresenta metodologia total para o desenvolvimento desse conjunto de dados. Em azul, a gente tem a parte da manipulação das bases de dados mesmo, e em vermelho a manipulação, que seriam as labels, né? E em vermelho a manipulação dos conjuntos de imagens, e mais à direita como a gente consegue vincular essas duas coisas, né? Um pouco da visão geral. No caso, as fontes de dados utilizadas foram duas. ah, a máscara, um mapa de mineração de 10 metros, ou seja, Sentinel-2, né? Utilizado pelo MapBiomas. É um produto desenvolvido que olha para as imagens Sentinel-2, como é o nosso caso, e também utilizamos o Amazon Mining Watch.
mesmo sem detecção de objetos. Toda essa parte de processamento e design amostral é feito dentro do Google Earth Engine. E como ocorre a integração das fontes? Primeiro é feita uma seleção temporal e espacial comum. Depois a geração de um rótulo máximo, considerando o mapbiomas como a base da segmentação e o Amazon Knowledge como refinamento espacial, ou seja, ele vai ser usado como uma mira, um foco para observar eventuais locais que o mapeamas não viu ainda. E o objetivo disso, nessa conjuntura dos dois, seria a maior cobertura possível das feições minerais. Construção do conjunto de imagens, né? Então, para construir o conjunto de imagens, selecionou-se o período de 1º de julho a 1º de setembro de 2023, perdão. Uma vez que esse período, no contexto da Amazônia, existe uma menor quantidade de chuvas e uma maior visibilidade da Amazônia, né? Aqui na direita a gente consegue ver as TIs em análise. E a gente focou essa análise em 3 terras indígenas: Munduruku, Kayapó e Sararé. O que levou a serem terras indígenas é o fato de que qualquer atividade mineradora dentro de uma terra indígena implica em uma possível quebra da lei. Não existe nenhum documento que possa legitimar esse tipo de atividade dentro de uma terra indígena. Então é um local que, em tese, não pode acontecer ali, né? Então existe uma emergência social e política relacionada a isso. E quais condições foram utilizadas? Sentinel-2 Harmonized, com as bandas Blue, Green, Red em Yesui 1 e Yesui 2, Sui 2, e a coleção de imagens Google Cloud Score Plus, que ele possui, cada imagem ele possui um indicativo, um índice de existência ou ausência de nuvem, que vai de 0 a 1. Esse dado foi adicionado como uma banda para os dados Sentinel-2, né? E por quê? Porque o Google Cloud Score, ele permite detectar níveis intermediários de nuvem e ele consegue melhorar a representação do ruído atmosférico. Ou seja, a gente consegue discretizar aonde estão mais ou menos os ruídos atmosféricos de uma área mais limpa. E aqui um pouquinho dessas duas coleções, como elas aparecem no Google Earth Engine, né? Como elas são disponibilizadas. Correção do rótulo e associação final. Então, para cada terra indígena, houve a seleção da pilha de imagens da imagem mais visível, ou seja, a imagem com menos contaminação atmosférica. E houve o ajuste da rotulação usando 3 técnicas: Caminhos, Run of Forest e fotointerpretação. Esse Caminhos foi o Caminhos Plus Plus, que foi implementado no Google Earth Engine. Mesmo foi para Run of Forest, que foi o Smile Run of Forest. E existe uma ênfase em 2 bandas, principalmente para os métodos não supervisionados, Green e Red, pela sua maior sensibilidade ao solo exposto, que é uma característica muito presente em garimpo, né? E na parte da associação imagem e rótulo, né? Uma vez que nós temos o rótulo aqui dito como máximo, ou seja, o rótulo de uma área com a maior visibilidade possível, esse rótulo ele é aplicado a todas as imagens, independentemente delas terem ou não estarem ou não contaminadas. E utilizando a banda extra do Cloud Score, que indica a presença e a ausência de nuvens e sombras, esse rótulo que a gente chama de rótulo máximo, aqui ele vai sendo reduzido, de forma que, considerando o threshold que foi aplicado, que é o 0,3, empiricamente considerado, a gente consegue observar que ele designa naquele local uma área de nuvem, uma máscara que indica a área de nuvem, e essa informação ela é transpassada para o label, de forma que, ao final, você terá, considerando uma imagem com ruído, uma grande nuvem, e a lima embaixo ela vai contornar a nuvem. Ela vai usar a máscara de nuvem, ela vai usar o dado que indica a presença de nuvem para diminuir a área que está ali, de forma a gerar uma amostra que tem tanto a parte visível com a mineração, quanto a parte da imagem que está contaminada. Só que não indicando, colocando como 0. Dessa forma, a amostra ela adquire essa característica da situação local, né? Da situação de captura da imagem mesmo. Resultados. Então, ao todo foram coletados os resultados da amostra elas constituem em patches de 256 por 256 pixels com 6 canais. As bandas Red, Green e Sweet 1 e os índices NDVI, que é o índice de vegetação, e MNW, que é o índice de água.
né, de presença. E a quantidade de amostras deu-se da seguinte forma: para Triceratops foram 18.000 para Trianei, 4.8 para teste, para Carapó 36.000, para Trianei 14.4 mil para teste, para Munduruku 40.8 treinei, 28.8 teste. Essa subdivisão ela acontece por alguns fatores, como o próprio tamanho da TI, e às vezes algumas características. Por exemplo, a Munduruku ela está sob a presença, está sobre um avanço de garimpo. Então, novas frentes de garimpo eles estão sendo abertas com bem mais velocidade do que em Sararé, por exemplo. E qual foi o objetivo disso? Foi ter uma variabilidade amostral considerando as áreas das teias analisadas que estão em estado crítico na Amazônia brasileira. E agora um pouquinho das tentativas de validação da ansiedade, né? Primeiramente, tentou-se validar ou comparar, né, o dado produzido aqui com o produto do DETER. Eles produzem alertas quase diários. Entretanto, verificou-se que eles usam imagens do satélite de Sibers, que tem 60 metros ao invés de 10 metros. E os sensores ainda estão com um pouco de calibração. Então, como a gente consegue ver na figura 5 aqui, o que está em azul foi a detecção do DETER, e ela está deslocada em relação ao dado Sentinel e mesmo em relação ao dados normais, né? Ainda estão passando por esse processo de calibração. Ou seja, no caso do Ether, para você verificar a validade de um dado, você precisa compará-lo com imagens Cibers, e elas não estão tão facilmente disponíveis na internet. Outro ponto seria observar o dataset utilizado por Parents et al., que esse dataset também é utilizado para avaliação pelos dados do MapBiomas. E ele é baseado também em fotointerpretação. Entretanto, a última versão disponível publicamente é de 2021, e considerando que eles fazem a avaliação de várias classes de biomas, acaba que a mineração tem uma quantidade bem reduzida de amostras. E por meio de verificação, eu verifiquei que nenhuma delas caiu, nenhuma das TI selecionadas aqui. Então, é isso. Um caso bem mais ideal seria a avaliação estatística ideal conforme o Olofsson et al. Só que é impraticável, porque nesse caso seria a distribuição de um conjunto de pontos e diferentes validadores iam olhar para esses pontos e iriam delimitar, né? Entretanto, nesse trabalho não foi possível devido à necessidade de múltiplos anotadores. E a estratégia escolhida foi a comparação mapa a mapa com o produto de mineração de 30 metros de mapeamos. Esse produto ele foi desenvolvido olhando para imagens Landsat no Sentinel e ele não fez parte no momento do desenvolvimento deste dataset que foi apresentado pelo trabalho, então ele é totalmente separado. E foi feito para cada uma das TIs, né? A distribuição de 2.000 pontos. E as métricas calculadas foram o Overall Accuracy, User Accuracy, Producer Accuracy e o X-Score. No caso, considerando o MapBiomas 30 metros como a nossa base, né? O dado de referência e este trabalho como dado predito. Os principais resultados foram existe uma maior concordância dos dados na TI e Carapó. E, em média, todas as TIs apresentaram um User Accuracy de 0.99. E, em termos de Producer Accuracy, o maior foi Carapó, com 0,76, e o menor foi Sararé, com 0,67. Já o F-score maior foi o do Carapó, com 0,86, e o menor foi o do Sararé, 0,80. E aqui embaixo está a nossa tabela 2, mostrando todas essas métricas mais a fundo, né? Essas métricas de PA, F-score e UA faladas agora, elas estão voltadas à classe de mineração. E um pouquinho o que significa visualmente falando, né? Aqui a figura se apresenta a comparação visual entre os produtos produzidos, né? Em vermelho, por este trabalho, e o mapa de mineração de treinamentos da MapBiomas, em amarelo, né? E um pointer, esse pointer aqui, que indica discordância entre os produtos em violeta, né? Que está esse pointer, assim. E a gente consegue observar que a principal fonte de divergência, na verdade, dos produtos é a própria resolução espacial, né? Dado que MapBiomas utiliza um dado com um pixel 3 vezes maior, por vezes os limites da mineração eles não estão tão bem, eles não conseguem ser tão bem delineados, ou até mesmo existe uma granularidade menor. Conclusões. Então, conclui-se que foi possível desenvolver um conjunto de dados rotulados de mineração, considerando dados de entrada Sentinel-2 capturados diariamente, ou seja, com nuvem e sombra de nuvem, e para TSTIs que são locais em que um avanço mineral ele constitui uma preocupação social, né? Pontos
a serem melhorados, obviamente, né? Seria a própria ter maior variabilidade de condições atmosféricas nos dados, expandir os dados para mais TIs, até conseguir pegar toda a Amazônia, e até ter melhores técnicas para delimitação não supervisionada, como por exemplo utilizando o atual Google é, Alpha Earth Foundation, esperando a Google, que utiliza embeddings, que podem ser produtos intermediários, né? E podem ajudar nessa missão. Aqui um pouco das referências utilizadas nesse trabalho e obrigado pela sua atenção.